jovem foi ferido por um tiro de fuzil durante uma abordagem da Polícia Militar numa comunidade no Rio de Janeiro. Os pais do rapaz acusam os PMs de truculência. Segundo a família, Lucas Salezar, de 22 anos, estava sentado na porta de casa no bairro Santo Cristo no momento em que foi abordado por policiais militares. Meu filho pediu para não apontar arma para ele, que ele não é bandido. Meu filho é estudante, é atleta. O Lucas desceu da calçada, ele desceu atrás, tentou chutar meu filho na barriga. Nesse momento o Lucas, por reflexo, segurou até a perna dele, ele desequilibrou e caiu. Pegou a arma, apontou para o meu filho e deu tiro no meu filho. Ainda de acordo com os parentes, um dos policiais que participaram da abordagem teria entrado em luta corporal com o jovem, que é praticante de artes marciais, e logo depois efetuou o disparo. Em nota, a Polícia Militar disse que o tiro foi acidental e que a Corregedoria da Corporação está apurando o caso. Ele pegou a arma, apontou para o meu filho e deu. O tiro passou entre eu e ela, ele apontou para mim em seguida e falou: se você vier, vai ganhar também. Lucas foi atingido por um tiro de fuzil na perna e foi levado para esse hospital, onde passou por uma cirurgia. Ele não corre risco de morrer. Um voo da Avianca que saiu de São Paulo em direção a Miami precisou fazer uma parada técnica em Porto Rico. A aeronave estava próxima de Cuba quando fez um desvio e pousou no aeroporto de San Juan. A companhia não esclareceu os motivos do procedimento, mas disse que está prestando todo o suporte aos passageiros para que possam chegar aos Estados Unidos o quanto antes. Já aqui no Brasil, um avião da Latam teve que retornar para o aeroporto de Brasília minutos depois de decolar porque um dos motores foi atingido por uma ave. O avião da Latam, com capacidade para até 180 passageiros, decolou às 7 horas e 23 minutos. O destino, aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Mas o voo 3711 não seguiu até lá. Ainda durante o procedimento de decolagem, um pássaro atingiu a turbina da aeronave. Logo após o incidente, o piloto informou à torre de controle que precisaria voltar. De acordo com a Inframérica, tem reduzido o número deste tipo de incidente aqui no aeroporto de Brasília. E a explicação para a queda é o trabalho de biólogos no manejo de fauna da região. A equipe usa canhões de ar comprimido, fogos de artifício e sirene para espantar as aves e animais da área de risco. Mas em outros aeroportos do país, o trabalho é feito com falcões. Basta uma única palavra. E lá vai o falcão. Este aí foi treinado para afugentar ou capturar os pássaros que ficam próximos ao Aeroporto Internacional do Rio. Este especialista do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, diz que o piloto seguiu o procedimento padrão e que a colisão com aves é o incidente aeronáutico mais comum. Por isso que é importante conhecer as espécies, conhecer as características das espécies, os padrões de comportamento e utilizar essas informações para o gerenciamento do risco para que essas colisões sejam reduzidas e sejam evitadas aquelas colisões que causam dano. E a chuva que caiu na capital paulista nesta quinta-feira fez com que a cidade entrasse em estado de atenção. O temporal provocou alagamentos e derrubou mais de 100 árvores. A queda de uma árvore na Brasilândia, zona norte, atingiu uma casa e deixou 3 feridos, um deles em estado grave. Na zona norte, uma árvore também caiu e atingiu um carro que estava estacionado. A chuva deixou avenidas alagadas. Moradores tentaram desentupir bueiros para escoar a água que já invadia as residências. Quase entrando dentro do carro. Tudo isso aí é lixo que você tirou? Transtornos também na Zona Sul. Motoristas ficaram ilhados. O tempo fechou em Osasco, na Grande São Paulo. E uma árvore de grande porte caiu em Cubatão, na Baixada Santista. Para o fim de semana, os meteorologistas prevêem sol e calor na capital paulista. Ao final da tarde, a combinação entre temperaturas elevadas e maior umidade do ar deve provocar chuva isolada. Nesta sexta-feira, os termômetros variam entre 23 e 33 graus. No sábado, eles podem chegar a 34 graus.
A polícia prendeu 2 dos 3 homens suspeitos de sequestrar, estuprar e matar uma jovem de 18 anos em Brasília. Nesta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, uma pesquisa revela que a violência sexual está entre os principais medos das brasileiras. As câmeras de segurança mostram o momento em que um carro para no meio da rua. As imagens de circuito estão distantes, mas é possível perceber a movimentação de vultos. Eles rendem Rafaela Martins Cardoso, de 18 anos, que voltava de uma festa. Colocam a jovem no carro e vão embora. Como Rafaela não chegou em casa, a família procurou a polícia. Os investigadores conseguiram prender 2 suspeitos e encontrar em uma chácara o carro usado no crime e o celular da vítima. A jovem é mais uma vítima no país, que é o 5º no ranking mundial dos que mais matam mulheres. Uma pesquisa que ouviu 1.000 brasileiras revelou que as diversas formas de violência são as principais preocupações das mulheres no Brasil. A violência sexual ficou em primeiro lugar, seguida da física. Depois veio o assédio sexual e, por último, o abuso doméstico. Ainda segundo a pesquisa feita em 27 países, esses índices têm relação com a falta de igualdade entre os gêneros. Durante o levantamento, o Brasil foi o 3º país que mais concordou com a seguinte afirmação: um homem que fica em casa para cuidar das crianças é menos homem, atrás apenas da Índia e da Coreia do Sul. Para a presidente da Comissão de Combate à Violência Familiar da OAB no Distrito Federal, é preciso um esforço conjunto do Estado e da sociedade para enfrentar os casos de violência contra a mulher que têm crescido no país. O Estado precisa ter a consciência de que ele tem que assumir a responsabilidade de cuidar dessas mulheres e de cuidar da vida dessas mulheres. As nossas crianças têm que aprender que não é natural apanhar, que não é normal bater. Os nossos colégios, as nossas escolas têm que discutir que as violências domésticas perpetradas dentro dos seus lares, elas extrapolam aquele lar. E elas atingem o contexto onde esse jovem está, e normalmente é o contexto escolar. Com um roubo que está assustando moradores da Zona Oeste de São Paulo. Imagens de circuito de segurança mostram a ação de um ladrão que arrombou um apartamento e furtou diversos pertences da vítima. Todos os passos do ladrão foram registrados pelas câmeras de vigilância do prédio. O homem vem pela calçada e, com uma chave mestra, abre a porta do edifício, que não tem porteiro, e entra sem dificuldades. Em seguida, pela escada, vai de andar em andar à procura de um apartamento com a porta destrancada. Ao perceber a presença de moradores, se afasta. Quando não ouve barulho, o ladrão olha pelo visor, observa as fechaduras, toca a campainha para ter certeza de que o imóvel está vazio e chega a forçar uma porta. Logo depois, tira da mochila ferramentas, tenta abrir um apartamento até conseguir. Em minutos, sai com 2 sacolas cheias e deixa o prédio sem ser incomodado. O crime foi na terça-feira de carnaval em Perdizes, bairro de classe média, na Zona Oeste de São Paulo. O ladrão levou um celular, um tablet, notebook e uma câmera fotográfica. A moradora só descobriu o furto quando voltou para casa. Ela registrou um boletim de ocorrência e entregou as imagens das câmeras de vigilância do prédio à polícia. A mulher também postou os vídeos em uma rede social e descobriu não ter sido a primeira vítima do assaltante chaveiro. Uma amiga dela respondeu à postagem com uma foto do homem e disse que ele também invadiu o apartamento dela no mesmo bairro no fim de janeiro. A moradora do apartamento invadido durante o carnaval está com medo. Ela não quer se identificar, mas depois da péssima experiência, deixa uma dica para quem mora em prédios sem porteiro. Quem tem prédio que não tem porteiro, reforce, veja tudo que possa fazer com relação a essa segurança, porque esses caras são especialistas e eles têm os esquemas todos, né?